De volta com o nosso Você Bonita e, claro, cumprindo, como todos os anos, mais uma vez hoje a gente fala do Outubro Rosa. Uma breve apresentação para vocês. Movimento Internacional de Conscientização para o Controle de Câncer de Mama, o Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama também é o tipo de doença que mais acomete as mulheres no país. Para 2019, foram estimados 59.700 novos casos, o que representa uma taxa de incidência de 51,29 casos por 100 mil mulheres. A incidência da doença aumenta em mulheres a partir dos 40 anos. Abaixo dessa faixa etária, a ocorrência da doença é menor, bem como sua mortalidade, tendo ocorrido menos de 10 óbitos a cada 100 mil mulheres. O diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura sejam muito maiores para a paciente, chegando a 95%. Por isso, é preciso que as mulheres conheçam seu corpo e suas mamas e estejam atentas a qualquer alteração. E se tiver qualquer suspeita, procure um médico imediatamente. O assunto é sempre super sério, importantíssimo, nosso intuito é informar e eu gosto de lembrar que sempre com essas pautas a gente salva muitas vidas, então aproveitem, mandem perguntas no @VocêBonitaTV. A gente convidou para a pauta de hoje do Outubro Rosa o Dr. Ciro Martinhago, que é médico geneticista, bem-vindo. Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. Um grande prazer. E o Dr. Rogério Fenili, que é mastologista, bem-vindo também. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar o nosso assunto por algo que parece ser uma bobeira, que parece ser, assim, até algo que ninguém leva em consideração, né? Que a gente se preocupa muito com a questão do diagnóstico, o momento que ele vem e agora preciso tratar e tal. Porém, até quando a gente estava passando a pauta ali, a gente começou a discutir, normalmente, quem encontra algo. Então, por exemplo, é num consultório de uma ginecologista, de um ginecologista, que encontra algo através do exame ou do próprio exame apalpando, né, a mama. E aí, doutor, eu vou até começar te perguntando qual é o caminho, porque a pessoa está ali sem chão, não sabe nem para que médico ela vai. Então, o onco entra ali ou é um mastologista? Como é que é essa questão aí, depois que a gente tem um diagnóstico? Eu costumo dizer que um dos médicos mais importantes, né, nessa questão toda, nesse esqueleto que é a saúde brasileira, é a porta de entrada. Quem que vai pegar essa mulher de primeira? É o ginecologista do posto de saúde ou às vezes o médico de família. E ele precisa ter noção de identificar aquele caso que é mais grave ou um pouco mais delicado e já encurtar esse caminho, encaminhando para as unidades de referência. Dificilmente a paciente procura direto o mastologista, ela vai procurar primeiro o médico de confiança dela, que é aquele ginecologista, aquele clínico geral, o médico de família. E o Outubro Rosa serve para conscientizar não só as mulheres, mas também esses profissionais da importância do diagnóstico, né? Cada vez mais precoce. E aí, claro, dependendo do que foi encontrado, seguem-se aí oncologista e mastologista. Exatamente. Juntos, né, nesse momento. A gente tem centros de referência em São Paulo. São Paulo é bem estruturado nisso. Tem um sistema chamado CROSS, que quando o médico identifica uma gravidade, ela entra nesse sistema e é atendida rapidamente numa unidade de referência. A dificuldade é ela chegar até esse primeiro profissional. Né? Perfeito. Esse é que é o tempo que ainda a gente tem que melhorar um pouquinho aqui. E já nós vamos falar do autoexame também, importantíssimo. E que bom que hoje, dentro desta área que vocês estudam tanto e descobrem, né, cada dia novidades incríveis. Queria que você contasse pra gente, doutor, o que é possível, porque falar formas de prevenção é uma coisa tão complicada e pessoal, mas a gente sabe que a genética está diretamente ligada, principalmente a questão do câncer de mama, né? Sim. Claro, sempre é importante salientar que o teste de câncer de mama, né, o teste genético em si, ele é indicado para aquelas famílias de alto risco, né? Então, ou seja, se tem casos familiares de parentes de primeiro grau, para você ter uma ideia, por exemplo, se você tem um parente de primeiro grau que desenvolveu o câncer de mama em si,
o teu risco chega a aumentar 3 vezes em relação à população geral. E se você chega a ter 2 parentes de primeiro grau, chega a aumentar 10 vezes a chance de você desenvolver o câncer em si, né? Então, antigamente o que se fazia? Através de conhecimento médico se fazia cirurgia diretamente, né? Não se tinha tanto esse conhecimento. Atualmente os testes, né, que podem ser feitos até pela própria saliva, não precisa nem ser um teste de sangue, etc., são muito precisos. Ainda tem muito que se andar, né, porque a medicina genética, ela ainda engatinha, apesar de a gente achar que a coisa, né, é que todo dia tem novidades, né? Mas assim, hoje existem testes específicos que podem ajudar não só o prognóstico desse paciente, e também como vai ser feito esse tratamento, se realmente vai ter a necessidade de se fazer a mastectomia, se não vai, né? Indicações de medicações específicas, que muitas das vezes é erro e acerto, não é? Isso previamente, então de forma preventiva. Preventiva. E a paciente, ela não pode temer fazer esse teste, ela não deve ter medo. Por quê? Porque tanto os casos hereditários, porque todos são genéticos, né, que modificou o DNA, tanto os casos hereditários como os não hereditários, a agressividade é muito parecida, né? Os casos hereditários não são mais agressivos, usualmente, né? O que eles são? Eles são mais precoces, usualmente o desenvolvimento antes dos 45 anos de idade, né? Com a idade existe uma tendência maior ao câncer, mas mais precoce. Usualmente são bilaterais, né? Lembrar também de outros órgãos-alvos, que não é só a mama. Então, por exemplo, se a gente levar em consideração a parte hereditária, o câncer mais hereditário ainda é o de ovário, que chega próximo a 20% de todos os cânceres. O ovário ainda do de ovário, eles são hereditários. Agora, o de mama vai ser para aproximadamente 10%. Entre os dois ainda tem o de estômago, enfim. Quer dizer, se a gente levar em consideração 100 casos de câncer de mama, apenas 10 deles, né, são os casos mesmo, que são os hereditários em si e que precisam do teste. E a gente tem umas imagens para colocar para vocês, daqui a pouquinho a gente vai colocar na tela, vou dar um tempo para vocês mandarem mensagens no @VocêBonitaTV, até para entender se esses testes também podem ser aplicados para outros tipos de câncer, né? A gente fala do Outubro Rosa, mas nunca é demais poder aumentar esse assunto, volto já. Vamos lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Vamos retomar a questão. Não, vamos mostrar. A gente tem as imagens aí da questão dos exames, né? Do teste genético, que é apenas para ilustrar, para a gente ter uma ideia, mas eu acho que Juju, nossa produtora, preparou. Acho que fica legal a gente colocar para o público aí. E aí, doutor, você já me conta, ao mesmo tempo, se a gente consegue, então, detectar outros, né? Outros tipos de câncer quando a gente está falando aí dos testes genéticos. Sim, hoje existe uma gama de testes que são chamados de painéis, né? São relacionados a determinados grupos de câncer em si, né? Então, próstata em si também tem o seu grupo de genes, como o de mama, o ovário, né? Cabeça e pescoço, quer dizer, começa a se direcionar a partir de agora. A gente está vendo imagens aí do laboratório, como os testes são feitos, né? Como eu falei, hoje os testes, eles são... muito fácil a coleta pode ser sangue, a coleta pode ser saliva, que um colega hoje consegue coletar até no próprio consultório em si, né? Olha. Os resultados são rápidos. E por que eu falei que a gente deve indicar os testes para quem precisa e não para a população geral? Porque ainda o ser humano ainda tem uma certa dificuldade de interpretar todas essas letrinhas nossas do DNA, né? Quer dizer, hoje a gente conhece todo o nosso genoma, veja, tem equipamentos aí, né? Cada vez eles ficam menores e mais potentes. Então, para se ter uma ideia, hoje há condições de sequenciar todo o nosso genoma por $100. É coisa que há 5, 6 anos atrás custava $150 mil, demorava 6 meses. Nossa. Então, hoje se consegue sequenciar todo o genoma aí. Só para você ter uma ideia, uma ordem de grandeza, R$15 mil, já se modificou muito isso, né? Ainda é caro para a maioria da população, né? E o tempo que demora isso é no máximo 30 dias, porque... A análise é feita fora do Brasil. Depende do teste hoje, a maioria deles já são feitos aqui. Então, eu acho que a importância disso, como eu falei, para resumir a história, é que essa paciente a qual não tem indicação, pode aparecer alguma coisa. Entendi. E muitas das vezes os colegas não sabem interpretar, e ela não tinha um problema, ela começa a ter a partir daquele momento, né?
Então, Porém, esse é o grande problema. Quero unir essas questões do teste genético com a sua especialidade, doutor Rogério, pelo seguinte. Quando você se depara, então, com um teste que mostra ali que a probabilidade daquela mulher, né, vocês conseguem ter isso, claro, desenvolvido dentro de um estudo, dentro de números, mas vamos supor. Hoje, a mastectomia é uma indicação? Como é que vocês enxergam isso? Até para quem está nos assistindo, né? Existem várias possibilidades de mutação. Existem algumas principais, alguns genes, como o exemplo clássico, que foi o da Angelina Jolie, né? Que é o BRCA1, BRCA2, que conferem um risco da mulher ter câncer de mama e de ovário ao longo da vida na ordem de 60%, 70%, 80%. Então, assim, diante de um teste como esse, é preciso tomar uma atitude. E aí você vai ter que diminuir o risco dessa mulher desenvolver a doença fazendo a cirurgia que a gente chama de profilática ou preventiva. Tá. Os trabalhos mostram que ela diminui a incidência de câncer de mama em mais de 90%. Porque você não consegue, quando você faz a mastectomia, isso precisa ficar claro, tirar toda a mama, né? Porque uma parte da glândula mamária é meio grudadinha ali na pele. Você não pode afinar muito o retalho na cirurgia, porque senão a pele morre, necrosa, perde tudo. E acaba ficando 1, 2, 3% de mama ali ligado à pele. Por isso essa redução de 90%, que é significativo. Mas a mulher, às vezes, ela vai procurar com aquela expectativa de, assim, não quero ter mais risco. E isso, às vezes, não é verdade. E na questão do ovário? E lembrar também do ovário. Muitas vezes, desses genes, você também tem que tirar o ovário. E tirar o ovário, às vezes, é mais complicado do que a mama, porque você vai causar uma menopausa precoce nessa paciente com todos os sintomas oriundos da menopausa, como problema ósseo, problema de calores, problemas de relação sexual. Então, às vezes, você precisa aguardar um momento mais oportuno para tirar o ovário dessa mulher, para você poder tratar adequadamente. Tomando como exemplo da Angelina Jolie, ela fez em oportunidades diferentes, a mama e depois, mais tarde, ela fez o ovário. O ovário. Tem perguntinha do público, eu já vou colocar, volto já para a gente responder. Aproveitem que agora a gente vai até o final do programa com perguntas do público, né? Que aqui a ideia realmente é informar e tem alguns casos específicos. Olha lá quem escreveu pra gente. Pergunta da Paula, obrigada, um beijo. Na mastectomia preventiva, então é retirada toda a mama? Você comentou que 90%. Na verdade você tira a glândula mamária internamente e você preserva tanto a pele quanto o mamilo e o complexo areolo-papilar. Tá. É o que nós chamamos de adenectomia. A mastectomia, você tira toda a mama com pele, com mamilo e tudo mais. Você fazendo a adenectomia, que é a retirada da glândula mamária internamente, preservando a pele e o mamilo, essa é a cirurgia indicada preventiva para as mutações genéticas em câncer de mama. E essa paciente, ela sai como da cirurgia, né? Já existe uma prótese nesse momento, assim como é lei, né? Que as mulheres que passam pela mastectomia, quando já diagnosticado o câncer, elas têm que sair já com essa prótese da cirurgia. Sem dúvida, você tem que preencher o espaço que restou da cirurgia, ou com a prótese, ou com algum retalho muscular, enfim. Mas na maioria das vezes hoje com uma prótese mamária. Hoje as próteses têm vários tipos, várias texturas para todos os tamanhos e formatos de mamas possíveis. É importante salientar que essa cirurgia também não é isenta de complicações. Tá. A principal dela é que há uma perda de sensibilidade do mamilo com essa cirurgia, então perde-se um pouco aquela sensação de tato, etc. E muitas mulheres vêm nos procurar com pânico de câncer de mama, querendo tirar as mamas. Mas assim, não é uma cirurgia que não tem complicações. Você pode ter necrose do mamilo, você pode ter problemas de pele, abrir toda a sutura. Então ela tem que ser bem indicada em quem realmente precisa. Tá aí. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Lu, um beijo. A obesidade ou estilo de vida pode aumentar o risco, então, para o câncer de mama? Como que vocês enxergam essa questão aí dentro da Aliás, área? esse é um ponto extremamente importante, porque se você olhar a casuística de câncer no mundo hoje, o tabaco e o estilo de vida, a alimentação, são mais de 60% das causas, né? Então, a gente está falando sobre o hereditário, que são 10%,
90% das outras são causas distintas em si, né? Então, o estilo de vida, aquela cartilha que a gente já conhece, independente se tenha risco ou não para câncer de mama, né? Quer dizer, o de não fumar, obesidade sim, né? Não pode diminuir o máximo que conseguir. Quer dizer, o estilo de vida realmente, ele tem uma carga talvez maior do que a própria genética em relação ao câncer em si, por conta, infelizmente, da nossa má alimentação. E o álcool também, claro, tem uma grande fatia nessa história toda, né? Do corpo inflamado, né, que vocês comentam. A gente tem 2 minutos finais, queria colocar as imagens, então, do exame, né? Que a partir de que idade, doutor, para você agora frisar bem e alertar as mulheres, a mamografia deve ser feita? Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela preconiza que o exame seja feito a partir dos 40 anos de idade, anualmente. A partir dos 70 anos, a gente pode espaçar isso um pouco para cada 2 anos, se não tiver nenhum sintoma, nenhum sinal, mas guardar que, apesar da Organização Mundial de Saúde preconizar a partir dos 50, nós julgamos que essa faixa dos 40 aos 49 é muito importante e aqui no Brasil a gente preconiza que se inicie esse rastreamento aos 40 anos de idade. Tá aí o autoexame, que é fundamental, né? As mulheres precisam fazer o autoexame. Achei estranho. Procura o médico e tira a dúvida. Não é? Sem dúvida. Obrigada, gente, pela participação. Obrigado, é sempre um prazer poder falar dentro do Outubro Rosa. Enfim, cada um com a sua história pessoal dentro deste universo. E eu vou contar, então, para vocês como é que vocês encontram Dr. Ciro Martinhago, médico geneticista, no site Cromossome, o cromo é CHRO, né? Cromossome.com.br, tudo junto. E o doutor Rogério Fenili, lá no Instagram, @doutorabreviado, Rogério Fenili, tudo junto, para quem quiser tirar mais dúvidas. Agradeço quem mandou perguntas. E que fique, né, como um alerta que às vezes a gente acha que está muito distante, que pode acontecer com todo mundo, né? Não só falando do câncer de mama, mas de tantos outros tipos, né? 1 em cada 10 mulheres, quer dizer, quem não deve conhecer alguém, né? Pois é. Passou por isso? Com certeza. É isso aí. E aí a gente cumpre com o trabalho. Agradeço sempre a participação de vocês. Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Um beijo. @Carol_Minhoto. A gente se vê mais.